Mas quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura, nesse momento, do verso 1 até o verso 6. Eu acho que vai estar aí projetado para vocês. Já está aí certinho, então beleza. Diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrauteus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar às suas 2 noras para a sua terra. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós estamos diante do Senhor, gratos a Deus pela Tua bondade, pela manifestação da Tua bondade, pelos louvores já entoados aqui ao Senhor, ó Pai. Nós te bendizemos nessa hora e pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza em entendimento da Tua palavra, falando aos nossos corações a verdade do Senhor, ó Pai, que seja o Espírito do Senhor ministrando sobre os nossos corações nessa hora, Deus. Me use por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, hoje eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema, quando permanecer é um ato de amor. Quando permanecer é um ato de amor. Bom, para a gente entender o que está acontecendo aqui, olha só. Existia uma família que morava em Belém. Cidade show de bola, está tudo certo, no período dos juízes. Entender que era o período dos juízes é muito importante, porque quando você lê a história dos juízes, você vai ver que juízes têm uma história cíclica muito interessante. O povo esquecia quem era o Senhor, fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor, idolatrava outros deuses, e Deus então trazia juízo, normalmente por meio de uma nação inimiga. Invadia o povo de Israel, ou guerreava, ou conquistava alguma terra, ou coisa do tipo assim. O povo de Israel, diante da dor e do sofrimento, se lembrava de Deus, orava ao Senhor, clamava a misericórdia do Senhor. Deus então levantava um juiz no meio desse povo, libertando agora o povo dessa opressão dos seus inimigos. E esse ciclo vai se repetindo, ou seja, o povo se esquecia de quem era Deus, Deus trazia juízo sobre o povo clamava, Deus trazia libertação sobre o povo. Isso acontece algumas vezes no livro de Juízes. O que nos faz entender o seguinte, que provavelmente Israel agora está passando por um período de escassez de comida, por causa de justamente ser esse um dos períodos de juízo de Deus sobre aquele povo, onde eles esqueciam de Deus, idolatravam outros povos e por aí vai, outros deuses por aí vai. Quando o texto diz que eles saíram então de Belém em direção a Moabe, aqui é uma informação muito importante também, porque nós estamos falando de uma viagem de 7 a 10 dias, de um lugar que é perigoso. O caminho era muito perigoso, passava por muitos vales, onde havia muitos chacais e muitos assaltos. Mas isso para eles não parecia ser tão importante naquele momento, sair o homem, a mulher e 2 meninos pequenos em direção a Moabe. Mas lá tem um outro problema também. Os moabitas não eram assim tão amigáveis em relação aos israelitas. Aliás, era um povo inimigo, mas eles foram para lá. Moabe tinha uma coisa boa, a terra era boa, a região de Moabe, a terra era boa, então normalmente havia estabilidade financeira, porque a agricultura sempre segurava ali as pontas econômicas da cidade. Saber disso é importante por quê? Para a gente entender bem agora o que vai acontecer. Eu gosto demais da maneira com que o autor narra o livro de Ruth, porque olha só o que ele diz. Na época dos juízos houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrauteus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Olha a quantidade de informação interessante que está acontecendo aqui. Um chefe de família está dentro da sua casa,
Quando fala que eles eram efrauteus de Belém, significava que eles eram nascidos e criados naquela região. Que eles não conheciam outra região que não fosse aquela. Mas veio escassez de comida. Por ironia, Belém significa casa de pão. Então faltou pão na casa de pão. Agora eles, numa decisão pragmática, o homem pega a sua família e diz: vamos embora daqui. Nós precisamos ir para um lugar onde tem comida. Mas o lugar que tem comida é Moabe. Moabe é um lugar de adoração de outros deuses. Moabe é um lugar que eles não sabiam se iam ser bem recebidos, porque era um povo inimigo. Moabe é um lugar inesperado. Mas tinha o quê? Pão. Lá tinha pão. Lá tinha pão. Como é que a gente tem conduzido a nossa família? Como é que a gente tem conduzido as decisões que levam a nossa família? Que conduz a nossa família? Porque o que está acontecendo aqui é que Elimeleque, diante de um momento de crise, diante de um momento de incerteza, diante de um momento de insegurança, ele esquece tudo o que ele é, ele abandona tudo o que ele crê para uma decisão puramente pragmática. Imagine o seguinte, meus irmãos. Você tem uma proposta de emprego. A proposta de emprego é para ganhar 5 vezes mais do que você ganha atualmente. O problema é que essa empresa financia tráfico humano. Você não vai fazer tráfico humano com ninguém, mas a empresa financia tráfico humano. Aí você diz assim: aqui está ruim, aqui não está tão bom assim, a proposta é boa, se eles fazem coisa errada é deles para lá, não tem nada a ver com isso, então eu vou. Então eu vou. Então eu vou. Decisões ruins trazem consequências ruins. Por que eu gosto desse texto? Porque esse texto, olha agora a segunda parte do texto. Morreu Elimeleque. Pronto. O texto não interessa em dizer como, que jeito, quando, em que circunstância. Não interessa, morreu. Morreu Elimeleque. A ideia aqui é que é uma consequência direta da decisão que ele tinha tomado anteriormente. Ele estava em Belém, faltou comida, vamos para Moabe. Foi para Moabe, chegou lá, se estabeleceu e morreu. Morreu. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Não interessa que jeito, não interessa se foi infarto, não interessa se foi doença, não interessa. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E agora? Uma mulher, naquela época, não poderia ter trabalho, renda, estabelecer terra para si, nem nada, se não tivesse um homem que desse o nome para ela. No caso, ela tem 2 filhos homens. Então o negócio dela ainda está bom. Morreu o marido, você está numa terra estranha, não conhece ninguém. O que você faz? Em tese você volta. Mas lá ainda estava faltando comida. Lá ainda não tinha comida. O que Noemi resolve fazer? Vamos ficar por aqui mesmo. Deixa esses meninos crescer. Vamos ver o que vai acontecer. Eles se casaram com as mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Olha o negócio começando a complicar aqui. Era proibido naquele tempo que se casasse com um povo estranho. Mas a essa altura do campeonato, isso aí, meu irmão, cara que já era. Porque aquele negocinho, um pecadinho vai chamando o outro. E aí você só vai entrando na bola de neve. Você não freia mais. É uma mentirinha que vira uma portinha que você abre, que vira uma mensagem que você vê, um e-mail que você responde, uma decisão que você toma, quando vê, morreu Elimeleque. A sorte é nossa que nós não morremos desse jeito, né? Pelo menos eu acho. De repente alguns aí já foram. Mas Ruth, Noemi, essa altura do campeonato, você não está importando mais com os valores nenhum. Casa os seus filhos com mulheres moabitas, adoradoras de outros deuses. E mora lá por quase 10 anos. Decisões ruins trazem consequências ruins. Olha o que o texto faz de novo, eu acho isso o máximo. Morreram também Malom e Quileon. Como? Não interessa. Não interessa. O que interessa é que
Quando eu faço algo ruim, a consequência é ruim. Não tem como. Não tem como. Noemi agora ficou sozinha, sem seus 2 filhos e seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Você está com o mesmo sentimento que eu em relação a Noemi? Que mulher safada, gente. Fala a verdade. Que mulher sem vergonha, velho. Você está de brincadeira comigo. Agora que voltou a ter comida, ela está pensando na possibilidade de voltar. Morreu o marido, ela não quis voltar. Morreu os 2 filhos, ela não quis voltar. Está tendo comida lá de novo. Então vamos. Olha que mulher mais interesseira. Existem algumas coisas aqui importantes para eu e você aprender. Porque às vezes nosso coração conduz a nossa família tal como Elimeleque. Crises acontecem e nós então queremos desistir. Vamos embora, vamos chutar o balde. Largar de mão desse trem? Vamos insistir mais não? Chega! Olha, tantas vezes já esse negócio, porque Juízes, como eu disse, é cíclico. Provavelmente não era a primeira vez que Elimeleque estava vendo a mão de Deus pesar sobre o seu povo. Não era a primeira vez que estava faltando comida. Não era a primeira vez que tinha povo inimigo vindo invadir. Não era a primeira vez que tinha guerra e dificuldade. Não era a primeira vez. Mas Elimeleque falou, quer saber? Chega! Eu não aguento desse ciclo aqui mais não. Eu vou chutar o balde, igual eu e você fazemos. Se você é casado, você já disse isso pelo menos uma vez para sua esposa. A não ser que você tenha 2 dias de casados. Porque se você tem 1 mês, você já fez isso também. Se não fez, você pensou seriamente em falar. Vamos chutar o balde desse trem? Não aguento mais não, toda hora é crise, toda hora é confusão. Chega! E aí as nossas decisões não são baseadas no temor ao Senhor. As nossas decisões são puramente pragmáticas. Como é que parece que posso resolver isso aqui da forma mais rápida possível? Bora para Moabe. Vou responder aquela tentação. Não vou me segurar mais não. Eu vou naquele lugar que eu já disse que não iria. Eu mereço ser feliz. No fim das contas, isso mostra a falta de confiança no Deus provedor. No Deus provedor. Isso revela o medo que nós temos. As circunstâncias são fortes demais, são grandes demais, você se vê incapaz demais, então você chuta o balde. Quantas famílias têm sido destruídas? Quantas pessoas estão desistindo? Porque tal como Elimeleque, diante da crise, a gente só corre. Só corre. Aí você pensa, Noemi é pior. Porque o bom desse texto é que tem para os 2 lados. Porque a mulher, uma hora dessa, está falando, ouve bem aí, marido, ouve bem. Ouve bem. Você viu o que aconteceu lá com essa família. Mas olha Noemi. Noemi priorizou a estabilidade pessoal a qualquer ação, mesmo diante da morte de Elimeleque. A decisão dela de permanecer via a própria segurança dela acima de qualquer outra coisa. Quer saber, eu já estou aqui mesmo, esse negócio aqui já está confortável, a gente já se estabeleceu, para que eu vou voltar para lá? Ainda está faltando comida lá, 2 meninos pequenos, deixa esses meninos crescer, eles que se viram por aqui. A ideia é que esses meninos aqui deviam ter algo em torno de 12, 13, 14 anos, porque diz que eles ficaram um tempo máximo de 10 anos, e deu tempo deles se casarem, mas não deu tempo deles terem filhos. Então eles se casaram e morreram na lua de mel, capaz, não sei. Alguma coisa assim. A decisão de casar os seus filhos, no caso de Noemi aqui,
já é uma desmoralização da relação dela com Deus. O peso dela diante de Deus já, pouco importa, tanto faz. Quer saber? Todo mundo faz isso aí mesmo. Nos dias de hoje eu estou traduzindo isso. Quando a nossa relação com Deus já não conduz mais as nossas decisões familiares, então a gente simplesmente vai indo. Mas Deus não gosta, meu irmão, tem tanto trem para Deus preocupar, que não é só esse pecadinho não. E a gente vai enfiando o pé. A persistência de Noemi em ficar, mesmo depois da morte, a gente pensa na mulher lerda. Não, fala a verdade, gente. Elimeleque morreu, o texto deixa claro para nós, conta a história e de repente só solta duas palavras: Elimeleque morreu, ponto final. Ou seja, o texto está trazendo para nós que a morte de Elimeleque é uma consequência direta da decisão que ele tomou, beleza? Então, nós só temos essa informação e já entendemos. A ficha já caiu para a gente. Imagina se a gente estivesse vivendo a história. Aí passa um pouquinho, casou e morreu. Malom e Cleon morreu. Do mesmo jeitinho que tinha morrido o pai, morreu os dois. E a mulher ainda não entendeu que era juiz de Deus. De vez em quando a gente recebe uns aconselhamentos assim no gabinete pastoral. A vontade é de rir. Pastor, está dando tudo errado na minha vida. Você acha que é Deus que está pesando a mão? Aí você vai ouvir a história da pessoa. Eu falo assim, olha, Deus não tem nem o que fazer. Porque você está tomando tanta decisão ruim na sua vida, que não tem como você esperar uma coisa boa chegar aí não. Aliás, se alguma coisa de bom acontecer, você se preocupa que é o capeta. Tentando te enganar. Porque a sua decisão é péssima. Desconsidera a sua relação com Deus, desconsidera quem você é diante de Deus, desconsidera o Evangelho de Cristo Jesus. E aí o pior, quando ela toma atitude, é por puro interesse egoísta. Pensa comigo, esposas, pensem comigo aqui. Seu marido, seu maridão, chegou do trabalho, buquezão de rosas, falou nada para você, não é data de aniversário, não é nada, do nada. Chegou com um buquezão de rosa, 12 pétalas, que é da mais cara. Ele entra em casa com aquele negócio, você já olha desconfiado. Aí, pelo amor de Deus. Não olha? Você fala a verdade. Aí ele chega e fala assim, para você, meu amor. Aí você pensa, piorou. Aí ele fala, olha, eu já fiz uma reserva no melhor restaurante da cidade. Essa mulher já fica assim, meu Deus, o que esse homem fez? Esse homem aprontou alguma coisa. E aí você sai, você vai na onda. Sai, janta. Um jantar agradável, ele está super simpático, falante, nem fala tanto, está falante. Tal, cheio de palavras bonitas. Noite agradável, acorda no outro dia, cafezinho da manhã, na cama. Você já está acreditando na altura dessa do campeonato, você fala assim, gente, esse homem mudou mesmo. Aconteceu alguma coisa aí que esse homem transformou, está show de bola. Almoço, ele nem veio almoçar em casa, veio almoçar nesse dia, almoçou junto, tal, não sei o quê. No fim da tarde, ele vem em volta do serviço. E aí ele fala assim, meu bem, você já está assim, oi bem. Eu queria dizer uma coisa para você, pode falar, eu te amo muito, você sabe, né? Sei, então. Sabe aquela turma da bicicleta? Sei. Tinha uma promoção boa demais na bicicleta. O pessoal parcelou em 36 vezes, foi 25 mil reais. Mas assim, vai apertar um pouquinho, mas vai dar para a gente fazer. Como é que você reage, mulher? Como é que você vai reagir num negócio desse? O que você pensa sobre tudo o que ele fez nas últimas 24 horas? Segura seu pensamento, não precisa falar não. Todo mundo já ouviu aqui sem ninguém falar uma palavra. Agora essa Noemi é a mesma coisa. Agora ela volta. O Senhor está abençoando. Vou voltar.
Você nem precisa disso, mas eu vou te ensinar como é que você destrói uma família. Primeiro, a crise acontece. Seus desafios testam quem você é de verdade. E aí você quer destruir sua família, toma uma decisão puramente pragmática, em desobediência ao Senhor. Persiste no erro. Eu vi o marido fazendo e continuo fazendo a mesma coisa de errado que ele fez. Os dois foram pragmáticos. Os dois se afastaram do Senhor. Os dois não se descansaram na presença de Deus. E para finalizar com chave de ouro, para detonar a família com força, age por interesse pessoal. Pronto, é a fórmula perfeita. Como destruir a sua família em 3 dias. Eu sei, não era isso que você queria ouvir hoje. Você pensou, que pregação é essa? Calma, nós vamos chegar na solução. Aqui eu só preciso mostrar para você que essa realidade faz parte das nossas vidas. Emílio Garófalo, um pastor presbiteriano de Brasília, comentando esse texto, ele diz assim: nessa situação, todo o coração de Elimeleque é exposto na falta de confiança do Senhor. Esse é o grande problema aqui apresentado. Situações limites têm o poder de nos mostrar a realidade sobre o que está ao nosso coração. Sabe essas crises que tomam conta do nosso coração, da palpitação, falta de ar, ou às vezes você fica muito nervoso e explode? São situações assim que mostram aonde está verdadeiramente seu coração. São situações assim que mostram onde está verdadeiramente seu coração. O texto continua, e agora diz assim: assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava à terra de Judá, Noemi disse às suas 2 noras. Gente, isso aqui eu fico imaginando a mulher cínica falando esse negócio. Porque olha só, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com o falecido e comigo. O Senhor conceda a cada um de vocês que encontre segurança no outro lar do outro marido. Então deu-lhe beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: gente, já pensou Nora ficar com tanta saudade assim? Eu já estou com raiva dessa mulher e nem conheço ela, imagina as Nora que estavam lá. E ela disse, era assim: não! O não aqui é enfático mesmo. Voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a dar aos seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pudesse, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iria vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ah, fala sério. A mão do Senhor voltou contra ela? É sério isso? Essas percepções que nós temos sobre a vida e sobre a realidade é de um coração que está firmado em si mesmo. É de gente que só olha andando para o umbigo assim, ó. É gente que tem síndrome de Sol. Síndrome de Sol é o seguinte: você acredita que tudo que acontece ao seu redor acontece por sua causa. A pessoa nem te conhece. Você fala, está falando de mim, está falando de mim, olha lá. Está falando de mim, ó. Eu já falei, eu não gosto dessa mulher, eu já falei. É gente que é desorientada, assim, no sentido de, pensa que tudo acontece por causa dela. O que esse texto revela sobre Noemi? Algumas coisas importantes para nós. Primeiro, mais uma vez um pragmatismo sem fé. Como é que eu vou resolver esse problema? Porque no fim das contas, o problema aqui de Noemi é que agora ela está voltando com 2 mulheres para sustentar ela. Aliás, para ela sustentar. Volta, minha filha, eu não posso ficar com vocês não. Volta, vai embora, chispa. Eu estou velha. Eu não tenho mais o que fazer. O problema dela aqui é que ela não vê saída. E por que ela não vê saída? Porque ela olha para si mesma.
Como é que eu posso resolver os problemas com as minhas próprias mãos? Eu estou velha. Se eu ainda tivesse que ter outro marido, se eu ainda tivesse que dar filhos, vocês iam esperar esses meninos crescer, vocês iam ficar velha também. Então é melhor vocês voltarem mesmo. Eu já estou toda lascada, me deixa aqui. Parece aquele filme de soldado que o cara está morrendo e fala, vai, eu protejo aqui o nosso inimigo. Mas no caso dela, ela nem recebeu um tiro, ela só está assim, só no drama. Vai! O desespero de Noemi ofusca a realidade. Ela não consegue enxergar o que verdadeiramente está acontecendo com ela. Você já viu pessoas assim? A gente tem muita dificuldade de se ver assim. Mas você já viu outras pessoas nessa condição? A pessoa te conta uma história, te conta a história da vida dela, ou te conta o momento de crise que ela está passando. Para você que está de fora, você fala, gente do céu, mas é tão fácil. Vira direita aqui, acabou, resolveu. Mas a pessoa nem vê a saída direita, ela não vê a porta, ela não vê nada, ela está tão... o desespero tomou tão conta do coração dela, que ela só está desnorteada. É isso que está acontecendo aqui. E outra, a desorientação acontece por causa do egocentrismo, de olhar para si mesmo, de olhar somente para o umbigo. Ah, eu não posso, ah, eu estou velha, ah, para mim é pior do que para vocês. Imagina, se eu fosse ter filho, não dá tempo. A solução está sempre a partir da performance dela. É assim que acontece em nossas crises no casamento. Nós queremos abandonar, desistir. Por quê? Porque no fim das contas nós olhamos para nós mesmos e nós dissemos assim, eu não consigo mais. Então, vamos parar por aqui. E deixa eu te falar um negócio. Sempre que a sua família depender única e exclusivamente da sua performance, das suas obras, da sua capacidade, ela está falida mesmo. Ela está falida mesmo. Não tem jeito mesmo não. Você não consegue mesmo não. O problema é que Noemi não está admitindo isso de uma forma positiva. Ela está admitindo isso de uma forma de autocomiseração, de vitimização. É aquela pessoa que vai o tempo todo chorando, reclamando. Essa é a realidade dela. E isso leva o quê, meus irmãos? A uma visão distorcida de Deus. Deus pesou a mão sobre mim. Ah, Noemi, pelo amor de Deus, eu é que vou pesar a mão em você. Você está de brincadeira. Você saiu das asas do Senhor. Você escolheu caminhar longe do Senhor. Você se afastou do Senhor. Você se esqueceu do Senhor. Você desobedeceu ao Senhor. E agora é Ele que está pesando a mão sobre você. Você está de brincadeira com minha cara. Mas é assim que a gente faz no momento de crise. Meus filhos se perderam. Minha família está desconectada. Não há harmonia dentro de casa. O Senhor é contra mim. O Senhor. Comece a observar se as consequências das crises da sua família não foram geradas por você mesmo. Pelas suas más escolhas, pelas suas más decisões, pelas suas decisões ruins. Decisões ruins geram consequências ruins. Mas é mais fácil a gente culpar a Deus. A culpa é sua, Senhor. A culpa é sua que me abandonou. A culpa é sua que pesou a mão sobre mim. A culpa é sua. John Piper diz assim, o sofrimento pode distorcer nossa percepção de Deus, mas nunca altera a sua fidelidade em cumprir o seu propósito redentor. Ainda que Noemi esteja culpando ao Senhor, e aqui ela só está começando, o Senhor continua olhando para ela com um olhar redentivo.
um olhar de ternura, um olhar de amor. E aí, o texto nos leva a um ápice final. O verso 14 diz assim: elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Você já viu esse texto várias vezes em casamento. Se você for num casamento na sua vida, você ouviu esse versículo. Ele diz assim: não insista comigo para que deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Quer vir? Bem. Eu fico imaginando quem foi que revelou essas coisas a Ruth. Porque como é que pode, gente? Ruth aqui voltar para casa, quem de nós ia condenar Ruth aqui? Volta mesmo, minha filha, você está doida? Vai ficar com a mulher amargurada, a mulher, você está de brincadeira, não, volta para casa. Não fica com essa mulher não. Mas Ruth, por alguma razão, que o texto não revela a nós, mas que a gente pode inferir, que foi o Espírito do Senhor que revelou a ela. Ela disse: do teu Deus, do teu povo, de você eu não me afasto mais. A minha aliança contigo é uma aliança eterna. Só a morte separa agora a nossa aliança, a nossa caminhada. E aqui a gente vê um aspecto redentivo maravilhoso. Aqui é o seguinte, meu irmão: a escolha entre a segurança e o sacrifício. Qual que era a segurança para Ruth? Voltar para a casa dos pais, ela era viúva, poderia casar novamente e seguir sua vida. Mas ela não quis isso. Ela quis o sacrifício. Meu irmão, você tem que aprender alguma coisa aqui hoje sobre a sua família. As suas decisões são moldadas pela segurança, pelo pragmatismo ou pelo sacrifício. Porque se for pela segurança, você já viu onde é que esse negócio vai dar. Aproveita seus últimos momentos de respiração aí. Porque o Evangelho nos conduz ao sacrifício. A Ruth ainda não sabia, mas a decisão que ela está tomando aqui é a mesma decisão que Cristo Jesus, o Messias prometido, vindo por meio dela. Ela é a progenitora de Jesus, como nós vamos ver lá na frente. O Messias escolheria a mesma coisa: o sacrifício. O sacrifício. Quando nós resolvemos caminhar em família, quando nós resolvemos caminhar com o outro, nós caminhamos em sacrifício. É por isso que cada vez mais as pessoas não querem mais se casar. Porque isso é implícito. Isso é implícito. Então a pessoa diz assim: quer saber? Não quero casar não. Quero ter minha vida, minha liberdade, fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. É por isso que casais não querem ter filhos. Dá trabalho demais. Você tem que se sacrificar demais. Você tem que abrir mão de coisa demais. Então é melhor ficar nós dois aqui, ó, show de bola. Top. Só a gente. É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo. Sacrifício. A caminhada familiar envolve sacrifício. Reflete o amor de Deus. Reflete o sacrifício de Cristo em nós. Segundo,
A nossa decisão é motivada agora por uma relação de aliança em amor. Várias vezes eu recebo casais. As igrejas que eu pastoreei sempre tiveram muitos casais, especialmente casais jovens. E sempre eu recebo, normalmente, a mulher falando assim: pastor, eu não amo ele mais não. Não amo mais, não dá para mim, não, ó, chega, não, para mim foi. Eu não o amo. E eu falo: que coisa boa. A pessoa fica assim: como assim? Foi porque não dá para ficar, né, pastor? Se eu não amo, eu falo: rapaz, se eu deixar de fazer tudo que eu não amo, se você deixar de fazer tudo que você não ama, como é que seria a vida, minha irmã? Agora deixa eu te contar uma coisa boa. Não tem lugar nenhum da Bíblia, nem do Gênesis 1, nem de Apocalipse 21, dizendo que casamento tem que acontecer por causa de amor. Nenhum. Que isso, pastor? Não tem. Então me fala, quando é que é? Qual que é a história? Se for no Antigo Testamento, é tudo arranjado. Ó, quem decidiu casar por amor, deu zebra. Quer ver uma história? Sansão e Dalila. Ele olhou, gostou, eu amo. Pum, deu zebra. Jacó. Eu quero aquela. Ih, deu zebra. 7 anos, trabalho de novo, não sei o que, vai, confusão. A mulher vem, mas vem com ídolo. O pau quebra, e só confusão. Davi. Quer que eu continue? Não, é melhor parar, né? A Bíblia fala que o casamento é baseado numa decisão de amar. É uma coisa diferente do puro amor. Porque eu decido amar. É o que Ruth está fazendo aqui. Deixa eu te falar um negócio aqui, Noemi. Eu decido te amar. Aonde você for, eu vou. Aonde você dormir, eu durmo. Aonde você ficar, eu fico. Aonde você morrer, eu morro. Isso é decisão. Porque tem gente que até hoje, 30 anos de casado, está esperando vir um sentimento assim: ai, eu amo. Isso é circunstancial, meu irmão. E se você está num relacionamento, você sabe disso. Até o filho da gente, que é a coisa que a gente mais ama, Deus fala: gente, não é possível, Deus. Até com o filho da gente o amor é circunstancial. Você só não... né? Porque você não tem que decidir amar esse menino aqui. Esse menino aqui é meu, eu decido amar. Amor é decisão. Amor não é sentimento. Quer ver uma coisa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Olha só, o versículo não diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que refletiu por milênios em amor sobre o seu povo e sobre o mundo que Ele tanto amou. Ele amou e Ele entregou. Ele amou e Ele entregou. Ele decidiu amar. Porque mesmo se Ele não tivesse decidido amar, pensa num povo bagaceiro. Só a história de Juízes. Você lê Juízes, você dá vontade e fala assim: não, Deus, tá bom, pode levar todo mundo para o inferno. Chega aqui, pode parar aqui. Que já deu, tá bom. Pega o povo do Êxodo, peregrinando pelo deserto. Gente, nuvem. Olha que história mais boa, eu acho essa história boa demais. Moisés, peregrinando pelo deserto, nuvenzinha de dia, para ficar todo mundo fresquinho. De noite, nuvem de fogo, para ficar todo mundo quentinho. Moisés fala assim: galera, vou subir ali no Sinai, rapidão, falar com Deus, daqui a pouco eu volto. Sobe, passa 40 dias, o povo fala assim: Moisés morreu. Morreu, Moisés morreu. Gente, e agora? Agora lascou, acabou, já era. Alguém tem uma ideia brilhante.
que vocês acham da gente fazer que nem no Egito? A gente junta os ouro, faz um molde de um bezerro, e aí a gente faz o nosso bezerro de ouro. E esse é o Deus que libertou a gente. Todo mundo olhando aquela ideia maravilhosa, diz assim, que ideia boa, vamos fazer. Reúne os ouro, faz o bezerro de ouro. Eu fico imaginando, não é possível que não teve um para gritar, vocês estão loucos. O bezerro de ouro fica pronto. Moisés vem com as tábuas. Quando ele chega, festona. Bezerro de ouro, povo dançando. Esse é o nosso Deus que libertou do Egito. Moisés joga as tábuas. Puf, ela espatifa no chão. E a ira de Deus vem sobre o povo. Acontece todas as forças da natureza de uma só vez. A terra se abre, pessoas começam a cair e morrer. Aí você pensa, depois dessa vai. O povo agora entendeu a história, né? Ninguém mais vai. E eu e você, meu irmão? E eu e você? Quantas vezes o Senhor te resgatou? Quantas vezes o Senhor te chamou? Quantas vezes, quantos avisos, quantas palavras, quantas circunstâncias, quantas vezes Deus tem te chamado? Quantas vezes Deus tem amado você? Não desistiu de você, porque Ele decidiu amar você. Sabe qual que é a coisa boa? Se você sair daqui revoltado com Deus hoje, Ele vai continuar te amando do mesmo jeitinho. Porque Ele decidiu te amar. É assim que a gente tem que fazer na nossa família. A gente decide amar. E aí a fidelidade transforma os corações. Bom, eu falei do ciclo da ruína. Vamos terminar com o ciclo da restauração então. Como é que nós vamos redimir nossa família, meu irmão? Primeiro, nós precisamos reconhecer a necessidade de mudança. Eu sou pecador, eu sou egoísta, eu trabalho por interesse próprio, eu tenho destruído a minha família, eu tomei decisões ruins, eu tenho colhido consequências de decisões do passado que eu tomei. Mas hoje, agora, nesse momento, eu me arrependo. Eu reconheço o meu erro. Eu caminhei segundo as minhas próprias pernas, eu caminhei segundo a força das minhas mãos, eu caminhei segundo o meu entendimento, mas hoje eu decido confiar no Senhor. E aí você faz um compromisso de aliança, que é uma decisão. Ela não é circunstancial. Ela não é se o momento está bom, então estamos juntos. Não, ela é decisão. Então eu reconheço as minhas necessidades. Eu decido confiar no Senhor. Eu faço um compromisso de aliança. E agora eu escolho permanecer em amor. Porque eu decidi antes, eu consigo amar agora. Porque eu decidi, eu consigo viver em amor. E agora qual é o meu trabalho depois que eu faço esse ciclo? É lembrar e persistir da decisão. Porque a decisão é a base de tudo. A decisão é a base de tudo. Tim Keller, comentando esse texto, ele diz assim: o compromisso de Ruth nos lembra que a fidelidade ao próximo é uma expressão prática de nossa fidelidade a Deus. De nossa fidelidade a Deus. Meu irmão, eu sei que esse texto é bastante prático, mas eu queria terminar com 4 aplicações aqui. Primeiro, escolha permanecer mesmo quando as circunstâncias e os dias forem difíceis. Qual que é a sua decisão? Eu vou permanecer. Eu vou amar. É decisão. É decisão. Segundo, confie na providência de Deus e não em soluções pragmáticas. Não em soluções pragmáticas. Na minha igreja lá, acontece um fenômeno. Algumas pessoas que não são cristãs e são ateias, agnósticas, vêm vindo à igreja. E aí um casal chegou, a mulher já cristã, e o marido ateu, médico, neurologista, não sei o que e tal. E aí ele foi no culto de forma inesperada.
Então ela foi com os meninos, passou um pouquinho, o cara chegou. Quando ela viu que ele chegou, ela correu atrás assim de mim e falou: pastor, meu marido está aí. Eu falei: que bênção. Pastor, pelo amor de Deus, dá uma palavra daquelas. Pode deixar, minha irmã, pode deixar. Meu irmão, nós sempre acreditamos que pode ser segundo a nossa capacidade. Nós sempre acreditamos que pode ser segundo a nossa performance. Não, se agora nós sempre confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. Do que em Deus. Não é assim que funciona. Confie no Senhor e, por consequência natural, as suas ações, o seu agir, o seu falar, o seu decidir vai refletir essa confiança no Senhor. Elimeleque não confiou no Senhor, decisão ruim. Noemi não confiou no Senhor, decisão ruim. Ruth confiou no Senhor, aparentemente a decisão foi ruim também. Ou você está achando bom que ela está ficando com Ruth? É porque a gente já sabe o fim da história, né? Mas ela confiou no Senhor. Ela confiou no Senhor. Terceiro, mostre seu amor comprometido por meio de ações concretas. Se eu decidir amar, então haja em amor. Ó, mulher, eu decidi te amar, viu? Que isso, meu Deus do céu? Minha irmã, quando era mais nova, era aquelas adolescentes bem, como é que eu falo? Vocês já entenderam? E aí minha irmã pediu um copo d'água pra gente. É a coisa mais engraçada do mundo. Vinícius? Oi. Vinícius? Oi. Vinícius, pega um copo d'água pra mim! Eu falei: pego, o que eu fiz, pelo amor de Deus? Coisa simples assim, coisa besta. Tem gente que ama desse jeito. Deixa eu te falar, faz isso não. Ama com amor, com ternura, com carinho, né? Não adianta você chegar agora em casa e falar assim: ó, vi a pregação do pastor lá, eu estou aqui para dizer assim, você não presta, você não vale nada, eu acho você horroroso, mas a partir de hoje eu te amo. Você pega e fala assim: ó, decidi te amar, viu? E começa a ter ações nesse sentido. Ações nesse sentido, ações de gentileza, ações de amor. Quarto e último lugar, cultive a fidelidade que impacta gerações. Qual que é o compromisso de Ruth? Aonde morreres, morrerei eu. E que o Senhor seja testemunha que só a morte nos separe. A decisão dela não era uma decisão circunstancial, momentânea ou por um período. Era uma decisão que impacta gerações. Tenha esse poder de decisão. Eu tenho o costume de terminar meus sermões sempre com uma frase. Eu tenho uma ilusão. A minha ilusão é o seguinte: se você não entendeu nada do que eu disse, que essa frase salva a noite. Então, ela diz assim: o verdadeiro amor comprometido é uma decisão de permanecer, mesmo quando tudo ao redor sugere desistir. É um reflexo de fidelidade de Deus, que nunca nos abandona, mas transforma nossas vidas e relacionamentos por meio de sua graça redentora. Que a sua família possa experimentar esse nível de compromisso, vindo de você, não parte do outro. E nem, pastor do céu, mas minha prima tinha tanto que está aqui ouvindo esse trem e ela não veio. E agora, pastor? Agora eu soube que está filmando aí em algum lugar. Então você pode mandar depois para ela. Mas o mais importante é que para agora, nesse momento, Deus quis falar com você. Então ouça você, faça as suas reflexões, tome você as suas decisões, seja você cheio do Espírito Santo
E não faça isso a depender de alguém que vai ou não te acompanhar nesse caminho. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós estamos aqui gratos, ó Deus, pela Tua palavra. Gratos, ó Deus, por esse culto lindo, maravilhoso. Gratos, ó Deus, por essa igreja linda do Senhor, ó Pai. Abençoa o Teu povo, mas especialmente nessa hora, abençoa os nossos lares, ó Deus. As nossas famílias, ó Pai. Vem de encontro com os nossos lares e com os nossos corações, ó Pai. Redime a nossa casa, redime a nossa família, restaura os nossos relacionamentos, ó Deus. Nos permita viver o milagre do mover do Senhor sobre os nossos lares, ó Deus. Nos alcança com o Teu poder nessa hora, ó Pai. Quebranta o coração, nos humilha se necessário, ó Pai. Mas que nós não possamos sair daqui da mesma forma. Que sejamos movidos, mexidos, remexidos pelo Espírito Santo do Senhor. E que a nossa família possa desfrutar da boa consequência que é ser constrangido pelo Teu amor. Hoje nós tomamos a decisão de amar a nossa família. Amar os nossos filhos, o nosso cônjuge, amar o nosso lar e ser instrumento da bênção do Senhor nesse lar, ó Pai, com ações concretas de amor, com gentileza, com palavras dóceis, com palavras de perdão, com palavras de quebrantamento. Que o ego, a vaidade, o orgulho sejam lançados fora de nossa casa, Pai, e que nós possamos viver a paz que vem do trono do Senhor. Refrigera nossa alma com o Teu poder, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém.